Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar dando continuidade aí, depois daquela primeira aula de introdução, mostrando um pouquinho daquilo que nós vamos conhecer dentro desse capítulo. Agora nós vamos estar dando o start inicial voltado para os nossos conhecimentos. O primeiro tópico que nós vamos estar trabalhando é o 301, tá? Onde ele cobra alguns objetivos diretos, tá? Entre eles nós vamos ver aqui toda a parte do samba voltado para a parte para a arquitetura dele e alguns conceitos que é necessário que o candidato tenha conhecimento. Então, dentro dos itens aqui, separando, o candidato ele tem que ser capaz de é, compreender, saber como que funciona o samba, a sua arquitetura, quais são os processos que geralmente ele inicializa, quais são as portas que ele utiliza dentro do samba, qual o protocolo que ele faz uso dentro da rede, de acordo com cada função ali do samba, como que ele vai trabalhar. Então esses são alguns dos itens que são exigidos que o candidato tenha conhecimento. Nós sabemos que esse primeiro tópico 301 aí, ponto 1, ele não tem um peso tão grande. Então você vai ver que ele é peso 2, ou seja, não deve cair muitas questões voltadas para esse assunto. Vamos lá, então olha só, alguns dos itens chaves aí que é necessário que você tenha conhecimento das áreas, um deles aqui é você ter um entendimento a respeito das regras e os diversos dímons que o samba que ele trabalha, assim como seus componentes, tá? Quando a gente fala de samba, você vai ver que três itens são fundamentais dentro da sua estrutura, independente de qual versão que você está utilizando, geralmente você vai ver ele trazendo exatamente essa composição. Então, falando um pouquinho a respeito dos serviços que nós temos aí, ó, um dos primeiros serviços que você tem é o serviço do SMBD. Tanto é que você vier aqui ó, chamar o MAN SMBD, ele deve trazer para você esse manual trazendo algumas informações relevantes e algumas opções que inclusive nós vamos estar vendo diretamente aqui. Basicamente, esse serviço do SMBD, ele é responsável direto por toda a parte de provisionamento de compartilhamentos. Quando você tem necessidade de fazer algum tipo de compartilhamento de algum diretório ou compartilhamento de alguma impressora, esse serviço é o serviço que vai estar recebendo todas as requisições e ele vai estar provendo toda a parte de compartilhamento que será utilizado pelas máquinas. Então ele vai ter uma compatibilidade aí com o protocolo SMB e CIFS, né? São os dois protocolos, você vai ver que a Microsoft utiliza isso aqui para a parte de compartilhamento e o nosso Samba ele vem utilizando exatamente o mesmo para que você consiga fazer isso. Então aqui mesmo ele fala ó, que SMBD is the server daemon that provides file sharing and printing services to Windows Client. Então você pode ver que ele faz exatamente toda essa parte de compartilhamento de file sharing e a parte de print service. Então, esse aqui é fundamental, nós iremos utilizar ele aqui, daqui a pouco vamos falar inclusive a respeito das versões que nós temos do protocolo SMB, mas ele é fundamental exatamente para que você garanta que você tenha toda essa parte do compartilhamento. Eu vou sair dele aqui agora, perto da letra Q, outro que nós utilizamos bastante aqui ó, é o NMBD. Ó, NMBD. Este aqui é um Provider Name Service que é responsável mais pela parte de resolução de nomes NetBIOS. Então, quando você traz esse serviço para ser utilizado, o principal objetivo dele é trabalhar em toda a parte de resolução de nomes com compatibilidade com o protocolo NetBIOS sobre IP name. Então daqui a pouco nós vamos ver inclusive alguns comandos que você vai poder estar utilizando para obter exatamente quais são os nomes NetBIOS que foram registrados. Vai depender muito do qual tipo de rally que você implementou. Se ele vai ser um membro de um domínio, se vai ser um serviço autônomo, se ele vai ser um controlador de domínio. Então, de acordo com essas opções, ele vai trazer para você
qual que é o nome NetBIOS, quais são os tipos de registros, certo, que você vai poder trabalhar. E esse é um dos itens que ele já cobrava anteriormente dentro da prova de certificação e ele continua trazendo essas informações, sendo necessário que você tenha esse conhecimento para fazer também a administração deste. Por último, não menos importante, nós temos aí o inbind. Beleza. O inbind aqui, ó, ele é um serviço que ele é utilizado, ele é necessário principalmente para você obter as informações. Quando você tem qualquer tipo de integração, principalmente sendo member domain de um servidor, certo, com o Windows Server, ou ele sendo o próprio controlador de domínio, você vê que o mapeamento das informações que ele faz através do inbind, ela é essencial para que ele tenha essa compatibilidade juntamente com o sistema Linux. Dependendo, ele não vem como padrão, aí é necessário que você faça a instalação do inbind dentro da sua máquina. O Samba, geralmente, quando você instala ele, já vem com SMBD e com NMBD. E o inbind você instala ele geralmente apartado, tá? Bom, falando um pouquinho a respeito de um segundo tópico que ele aborda, que são sobre redes heterogêneas, nós vamos ver que hoje isso é comum, tá? Dentro das empresas, dentro das organizações, você ter redes heterogêneas com diversos tipos de sistemas operacionais diferentes. Ainda bem que existe hoje uma padronização que nos permite ter acesso direto, independente se a rede está com o sistema operacional Linux ou se está com o sistema operacional Windows. E o Samba, hoje ele entra como sendo um fator determinante exatamente nessa comunicação, porque nós já temos a comunicação que é realizada via TCP/IP, comunicação entre as máquinas, e o Samba, o que ele faz? Ele usa o mesmo protocolo hoje que é utilizado pela Microsoft. Então, quando a Microsoft ela compartilha as informações entre as próprias máquinas Windows, ele utiliza o protocolo SMB/CIFS, né, que é utilizado para isso. E a implementação do Samba ela traz exatamente essa mesma informação. Tanto é que quando você faz a instalação de um Samba, a Microsoft ela enxerga essa máquina com Linux como se fosse uma máquina Windows, com todas as suas configurações, certo? Abstraindo exatamente todas aquelas informações, sendo possível fazer toda a parte de configuração, seja de compartilhamentos, de impressoras, de diretórios, permissionamento, tudo isso passa a ser transparente para ele desde que tenha exatamente essas configurações. E hoje, com a implementação do Samba 4, inclusive alguns outros recursos aí você consegue obter também. Olha só, mostrando um pouquinho para vocês aqui as questões, por exemplo, de quais as portas que é utilizada, tá? Tanto pelo NMBD como também pelo SMBD. Se você rodar o comando ss-ntpl, por exemplo, ele vai trazer para você uma informação importante, ó. Como por exemplo, ó, aqui ele está falando que está utilizando SMBD, está utilizando a porta 445, local address. É nesse aqui que ele recebe as requisições, na porta 445, que é realizada a comunicação. E também temos aqui a porta 139, tanto esse aqui IPv4, como também aqui você tem elas para IP versão 6, ok? Se você pegar, por exemplo, e for olhar, esse aqui é protocolos TCP, tá? Se você for pegar, por exemplo, olhar o UDP, vou mudar o comando aqui agora, ss-ntul, o de UDP, ele vai trazer para você também as informações do protocolo SMB, só que agora ele é mais taxativo, informando para você da porta 137 e a porta 138. Okay? Então, se eu pegar um range aí, eu tenho a porta 137, 138, 139 e a porta 445. Se eu dar um vim aqui no /etc services, ele vai trazer para você, ó. Olha lá, porta 445, ó. 445 Microsoft DS. Subindo um pouco mais, vamos lá no início, aí eu vou ter também a porta 137, 138 e a porta 139, que são as portas do NetBIOS. Olha ali. Ó, NetBIOS, NetBIOS, NetBIOS.
137, 138, 139. Então, os serviços ele utiliza como base exatamente essas portas. Olhando para as máquinas, para uma máquina, por exemplo, o Windows aqui, ó, o que você vai ter é semelhante, que eu vou utilizar o comando netstat para mim conseguir pegar todas as portas. Opa, netstat -a. Deixa eu colocar um N aqui para ele não fazer a resolução. Só para te mostrar que ele vai usar também as portas UDP. Ó. Deixa eu trazer elas um pouco mais acima para você visualizar ele usando as portas, ó, 445, tem ela aqui, ó, porta TCP. Se eu pegar, por exemplo, as portas que eu estou utilizando o DP, vamos dar uma olhada aqui nas portas UDPs. Aqui, ó, tá vendo? 137, 138. Então, portas UDP 137 e 138, se eu subir, eu tenho a TCP também, ela atendendo na porta 445. Beleza? Todos eles aqui processo de número 4 sendo exibido. Beleza, pessoal? Essas então são as portas que são utilizadas. Outra coisa que é cobrado na prova de certificação também é você ter um conhecimento com relação a todas as features que foram lançadas entre as versões do Samba. Na verdade, do Samba não, do protocolo SMB. Se você pegar, você tem o protocolo SMB versão 1.0, 2.0, 2.1 e 3.0. O que eu vou fazer? Vou inclusive pegar aqui, ó, um notepad, se vocês quiserem tomar nota também, 1.0, 2.0, 2.1 e agora temos o 3.0. O que muda de uma versão do protocolo SMB para outra? Bom, falando a respeito do 1.0 primeiramente aí, ó, primeiro protocolo que foi lançado aí pela Microsoft. Essa foi uma das versões, como sendo a primeira naturalmente, teve o seu diferencial ali naquele momento, tá? Mas tivemos muito problema com relação principalmente ao uso de recursos de rede, pela sua ineficiência naquele momento, tanto na parte de indisponibilidade, travamentos, então não tivemos um uso tão eficiente desse 1.0. Por isso que a Microsoft ela trabalhou exatamente para fazer o lançamento de uma nova versão. Então essa versão 1.0 acaba que ela ficou mais caracterizada pela sua ineficiente na parte do gestionamento da rede. Quem que utilizava essa versão 1.0? Se você pegar, por exemplo, ali antes do Windows, até mesmo do Windows Vista, o Windows XP e os anteriores, foram os que estavam utilizando essa versão 1.0. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar até como Windows XP. Uso ineficiente de recursos de rede. Bom, essa foi a versão 1.0. Já a versão 2.0 ela foi lançada ali junto com o Windows Vista. Com isso, eles já corrigiram alguns problemas que tiveram, deram uma melhor qualidade na parte de desempenho, então você pode destacar aí principalmente o desempenho, certo? Que acrescentaram nela. Incluíram também suporte para a parte de links simbólicos, certo? Bem como a parte de cache de todas as propriedades do arquivo e na parte de escalabilidade, você aumentar o número de pessoas que poderiam se conectar diretamente, certo? Ao seu compartilhamento ali. Então, eu poderia destacar aqui o Windows Vista. Aí eu colocaria como toda a parte de melhorar o desempenho. Além do desempenho, links simbólicos, cache, escalabilidade. Esses foram alguns dos itens que foram adicionados na versão 2.0 ou melhorado, né? A versão 2.1 não tivemos tantas mudanças, tá? Ela veio ali junto com o Windows 8 e também com o Windows 2008 R2. Se eu fosse, na verdade, o Windows 2008 R2 é quando ele trouxe
mais essas alterações referente à versão 2.1. O que é destacado geralmente dentro da 2.1? Pequenas melhorias voltadas principalmente à parte de desempenho, tá? Então vou colocar aqui melhoria 2008 R2, melhoria no desempenho. Por último, nós temos aí a 3.0. Esse aqui 3.0 aí ele já vem com 2016, Windows Server 2016, e o que se destaca principalmente na 3.0, também nós temos aqui a questão de melhoria de desempenho e principalmente a questão, por exemplo, de segurança. Então são dois itens que você tem como diferencial na 3.0. Beleza, pessoal? Eu vou cortar esse vídeo em duas partes, então a gente vai encerrar agora 15 minutinhos aí do vídeo. Outra parte do vídeo que a gente ainda vai continuar trabalhando essa parte de arquitetura e alguns conceitos, eu vou trazer principalmente voltado ali a diferença que tem entre o Samba 3 e o Samba 4, quais são as principais diferenças para você ter esse entendimento, quais são os principais módulos que você tem do VFS e a parte de clustering, certo? Utilizando e também a parte de CTBD ali, ok? CTDB. Então, um próximo vídeo nós vamos estar abordando principalmente esses três itens que já vai gastar bastante tempo aí para a gente poder estar dando uma explanada em cada um deles, beleza? Espero que tenham gostado aí. Em breve estaremos novamente disponibilizando o próximo vídeo, dando sequência a esse conteúdo. Grande abraço, até mais.